Em 2023, a gente teve reforma tributária podendo elevar em 261% os impostos de serviço aqui no Brasil. A gente teve mudanças recentes na tributação de fundos imobiliários, onde alguns deles tiveram os dividendos passados a ser taxados a partir de então. E 2024 já começou com a fala do Lula dizendo que quem vive de dividendos não paga imposto de renda. Aí fica a pergunta, será que isso é um indicativo que a gente está cada vez mais perto da tributação de dividendos aqui no Brasil? E mais, o que é que vai acontecer com os investidores se isso de fato acontecer? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, mas antes da gente começar, me conta aqui, o que é que você acha dessa história de tributar dividendos? Você acha correto? Você acha incorreto? Eu quero ouvir a opinião de vocês limpa, sem ver o que eu vou dizer no vídeo. Desde que eu comecei no mercado financeiro, há 7, 8 anos atrás mais ou menos, eu escuto essa história de vamos tributar dividendos. E antes de tudo, a gente precisa lembrar que não tem ideologia de direita e de esquerda aqui não. Tanto o Paulo Guedes já defendia a taxação de lucros e dividendos para bancar aumento de auxílio, seja lá o que fosse, quanto o próprio Lula, quando foi eleito, foi uma das primeiras pautas que ele levantou. Defesa na taxação de lucros e dividendos. E independente de quem está propondo isso tudo, o fato que a gente vive hoje é que os impostos no Brasil estão sendo aumentados. E isso acontece principalmente porque a gente ainda está vivendo uma época de déficit fiscal. Eu me lembro que em 2023 a gente fez vídeo sobre isso e na época o rombo no Brasil nas contas públicas era de cerca de 93 bilhões de reais. E aí um tempo depois veio a previsão de quanto seria o rombo fiscal em 2023, ela ficou em 145 bilhões, como diz essa notícia do próprio Ministério do Planejamento. E aí o tempo passou, recentemente as contas públicas de 2023 foram fechadas e a gente viu um déficit de 230 bilhões de reais, sendo o segundo maior da história do Brasil. Resumo da ópera, o governo tá gastando pra caramba. E uma das principais coisas que isso significa é que ele precisa arrecadar mais. Para arrecadar mais, ele precisa criar mais impostos. Mesmo assim, como o próprio Lula disse lá atrás, dificilmente chegaremos à meta de déficit zero em 2024. Por isso que a gente vê medidas como taxação de fundos exclusivos, taxação de dividendos de alguns fundos imobiliários na bolsa. Como mostra essa notícia aqui, 89 entre os fundos imobiliários e fiagros deixaram de ser isentos de imposto de renda para pessoa física. Além disso, recentemente a gente teve uma mudança na política de LCI, CRI, CRAs, que eram produtos de renda fixa isentos de imposto de renda para todo mundo. Só que agora essas emissões estão um pouco mais dificultadas. Tudo numa forma do governo passar o olho em tudo que pode ser aumentado um pouco essa arrecadação de imposto e está sendo executado agora. E aí sobre dividendos específicos, aqui a gente tem duas conclusões possíveis. A primeira delas seria o dividendo realmente ser tributado, que seria o pior caso. E a segunda delas seria o dividendo não ser tributado, que também pode acontecer, afinal de contas a gente não sabe o que é que vem por aí no futuro. Mas vamos olhar para o pior caso. Se os dividendos forem tributados, o que é que eu acho que vai acontecer? Vamos analisar mais a fundo. E para quem não lembra, os dividendos foram tributados até 1995 no Brasil. E desde o início do novo governo do presidente Lula, o ministro Fernando Haddad já vinha falando da reforma tributária. Reforma essa que foi dividida em duas partes inicialmente. A segunda parte tinha ficado para um segundo momento, que era na verdade o segundo semestre de 2023, onde possivelmente o ministro iria falar sobre tributar dividendos naquela época. Só que a gente chegou em 2024 e até agora essa pauta realmente não saiu do papel. Ninguém está falando seriamente sobre tributar dividendos. E para que você entenda, o que é que seria falar seriamente no meu ponto de vista? É escrever toda a proposta do que é que vai ser realmente tributado e o que é que vai ser dado em contraproposta dentro da tributação das empresas. Mas beleza, o que é que vai acontecer com os investidores de dividendos se isso acontecer? Primeiro de tudo, você precisa diferenciar na tua cabeça. Por mais que a gente chame tudo de dividendos, fundos imobiliários eles têm muito menos chances de passar na tributação nesse momento, uma vez que eles estão atrelados ao mercado imobiliário no Brasil, que tem o seu histórico de ter isenção de tributo. Agora, a tributação das ações das empresas no Brasil, essas são provavelmente os primeiros alvos. Tanto porque é mais fácil tributar as ações, quanto porque a arrecadação maior vem delas. Tá, beleza. O segundo ponto sobre isso tudo, pra gente entender o que é que vai acontecer com os investidores, é que de fato a gente precisaria ter acesso a essa proposta de tributação de dividendos. Porque nesse momento a gente não sabe o que pode acontecer. Não tem como saber o que vai mudar. Mesmo que as ações sejam tributadas em relação aos seus dividendos, todas as empresas do Brasil, provavelmente uma proposta traria uma compensação em uma outra parte da DRE em relação aos seus tributos. Vou te explicar aqui na prática para você entender um pouco melhor. Isso aqui que você está vendo na tua tela é uma DRE, demonstração de resultado do exercício, que nada mais é do que a demonstração de quanto a empresa vendeu do seu produto ou serviço e tudo o que ela teve de custos e outras receitas aqui até chegar no seu lucro líquido. E o que é interessante da gente observar aqui é onde entram os impostos das empresas. Primeiro de tudo, o governo é teu sócio antes mesmo de você lucrar. Existem empresas que estão tendo prejuízo, ainda assim pagam um imposto muito robusto para o governo. Isso porque
porque aqui nessa primeira linha de impostos, a gente tem a alíquota de imposto que são PIS e COFINS, que pode chegar muito próximo a 4%. Além disso, a gente tem ICMS para empresas que trabalham com produtos físicos e ISS, que são impostos de serviço para quem tem empresa de serviço. Isso tudo pode girar ali entre 2% e 5% também no seu faturamento. Ou seja, a gente já está falando aí de coisa de 8% do faturamento das vendas da empresa que entram para impostos. E aí, beleza, a DRE vai descendo aqui para as empresas, ela tem o custo de mercadorias vendidas para chegar no lucro bruto, aí tem as despesas comerciais, que é com a equipe de vendas, despesas administrativas para a empresa poder se manter, despesas financeiras, caso ela tenha alguma dívida, depreciação e amortização, caso ela precise cuidar da infraestrutura dela, para depois chegar no lucro operacional da empresa. E aqui, no final da DRE, você tem mais dois impostos, que é o imposto de renda para pessoa jurídica, que nessa faixa aqui pode variar entre 15% e 25% normalmente para as empresas, e você tem o CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, ou seja, o lucro líquido já tem um imposto chamado contribuição social. Depois disso, você chega aqui no lucro líquido da empresa. O resumo da ópera disso tudo é que quando a gente acumula todos esses impostos, a carga tributária para pessoas jurídicas no Brasil é de cerca de 35%. Ou seja, se você é empresário ali, ou se você trabalha para uma empresa também, essa empresa e todos os funcionários trabalham 1/3 do ano, mais do que isso, só para pagar impostos. A única coisa que é isenta de impostos e realmente no Brasil e em pouquíssimos outros países do mundo é a transferência desse lucro líquido para a conta dos sócios da empresa, que seria a distribuição de dividendos. E é por isso que o Brasil é o segundo país do mundo que mais tributa empresas, atrás somente de Malta, que tem um pouquinho somente a mais de tributação ali do que o Brasil. Ou seja, se a tributação de dividendos vier sem nenhuma contrapartida, a gente facilmente vai passar a ser o país que mais tributa empresas no mundo. Dito isso, e sabendo que tem muita polêmica por trás desse ponto, a gente toca em vários pontos chaves do Brasil, porque afinal de contas, quem recebe dividendo não é só o grande empresário, é o cara que tem seu MEI ali, que faz todo o seu faturamento através do Simples Nacional. Ele vive de dividendos. É o cara que tem sua microempresa, que tem um faturamento ali até 4,8 milhões no ano e tá dentro do Simples Nacional. Esse cara vive de dividendos. Ou seja, o impacto é realmente para todo mundo. Então, provavelmente, alguma contrapartida virá. O terceiro ponto aqui, para a gente entender o que é que vai acontecer com os investidores de dividendos, é saber que as estratégias de dividendos no Brasil, elas funcionam há décadas. Inclusive, antes de 1995, já tinha muito investidor focado em dividendo que tem performance muito positiva até hoje. Tá aí o senhor Luiz Barsi para dar aula sobre isso. Ou como é no caso lá dos Estados Unidos, que tem uma tributação de dividendos em 30%. E ainda assim, existem estratégias vastas de foco em dividendos que performam muito bem há décadas por lá também. Foi assim, inclusive, estudando o mercado internacional, que a gente criou a estratégia máquina de dividendos, que foca em comprar as 10 ações que mais pagam dividendos da bolsa. Como o foco do vídeo não é esse, eu escrevi um livro digital detalhado te explicando a estratégia máquina de dividendos e te revelando 7 das ações que mais pagam dividendos na bolsa nesse momento, enquanto você está vendo esse vídeo. Você pode baixar tudo isso gratuitamente clicando nesse link aqui de cima ou no primeiro da descrição do vídeo. Isso porque essa estratégia aqui no Brasil teve uma performance muito acima do índice de ações do Brasil, o próprio Ibovespa. Tá, beleza. Então o que a gente está falando aqui é que para o investidor entender o que é que vai acontecer com ele precisa saber que fundos imobiliários e ações são coisas diferentes. Ele precisa saber que sem uma proposta a gente não tem clareza do que é que vai vir em contrapartida. E ele precisa saber que estratégias de dividendos funcionam há décadas, não só aqui, mas no mundo todo. A última pergunta que fica é: quais seriam os impactos no mercado financeiro, na cotação das ações, caso uma proposta como essa passe? Primeiro de tudo, como o mercado já tem isso no radar, boa parte de uma notícia como essa já vai estar precificada na hora que ela sair. O grande risco que a gente corre aqui é se uma proposta vier muito mal desenhada, com contrapartidas muito ruins para os investidores, e aí sim a gente veria o mercado ter uma queda de curto prazo. Mas no meu ponto de vista, isso não vai acontecer. A gente até pode ter uma queda, mas ela pode ser curta. E se a proposta que vier acima da expectativa do mercado, a gente provavelmente vai ver uma alta nos preços no curto prazo também. Ou seja, mais uma vez, como a gente não tem controle nenhum sobre isso, o mais importante é que a gente separe o nosso eu investidor do nosso eu cidadão, que afinal de contas, se eu pudesse, eu também não queria imposto nenhum, nem para quem é investidor, nem para quem é empresário aqui no Brasil, um pouco mais de liberdade para a gente ter uma economia mais desenvolvida. Agora, como a gente precisa lidar com isso tudo, porque essa é a realidade, precisa focar em estratégias de investimentos que tirem qualquer viés, qualquer narrativa da cabeça da gente, para que a gente selecione bem as ações, os fundos imobiliários que a gente vai investir. É isso que a gente acredita para ajudar a investir quase 2 bilhões de reais de todos os nossos clientes de consultoria e de gestão aqui do Clube do Valor. E se você ainda não se sente 100% seguro para investir o teu dinheiro dentro de um ambiente um pouco mais incerto que a gente tem no Brasil, eu separei uma hora de um dos nossos especialistas de investimentos para olhar para a tua carteira em específico e ver como é que ele pode reduzir os teus pontos fracos e aumentar os teus pontos fortes dentro dos teus investimentos. Por isso, se você tem 500 mil reais para investir ou mais e quer investir junto conosco aqui no Clube do Valor, eu vou deixar um link aqui em cima para você preencher ou no segundo link da descrição do vídeo, que um dos nossos especialistas vai te ligar. Agora que você
você ouviu isso tudo, eu quero ouvir de você. O que é que você acha que vai acontecer? Qual é o impacto para os investidores? E o que você pensa em fazer em relação à tributação de dividendos no Brasil? Se esse vídeo te agregou pelo menos uma informação, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo, que eu estou te esperando no próximo conteúdo.